Fala aí, pessoal, beleza? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre o processo de industrialização do Brasil. Ou seja, o Brasil, muita gente pensa que é um país que só exporta soja, ferro, tal, coisas primárias, né, commodities. Mentira. O Brasil ele tem hoje, na sua pauta de exportações, uma grande parcela de produtos industrializados. Nós somos sim um país industrializado. Claro que assim, é uma indústria que não é muito nossa, né? O que a gente exporta? A gente exporta coisas dos Estados Unidos, exporta coisas, sei lá, da Coreia do Sul, do Japão, etc. Mas nós somos industrializados, esse é o fato. E o nosso processo de industrialização, ele é muito complexo e, obviamente, tem a ver com o nosso processo histórico também, tá? A história do Brasil é muito rica, muito bonita e é uma coisa que é cobrada bastante nas suas provas, nos seus vestibulares. Então, ó, quando a gente vai analisar o processo de industrialização, eu vou dividir com vocês em 4 fases. A fase 1, que é a fase agroexportadora, a gente vai ver nas próximas lousas como que é. Mas basicamente, galera, até 1930, o Brasil nunca tinha se preocupado, nunca tinha tido uma política efetivamente industrial, tá? A fase nacionalista, onde o Estado, de maneira bastante forte, nacionalizando empresas, promoveu o processo de industrialização. Getúlio Vargas é o grande mito aqui, né, o grande herói nesse momento. A fase 3, que é a nacional desenvolvimentista. Aqui a gente pega o período JK e o período do governo militar também, em que o Brasil ele vai se desenvolver bastante com o Estado, mas atraindo multinacionais. E a fase hoje, que é conhecida como a fase neoliberal, ou seja, de 85, né, até hoje. Vamos ver como que são essas fases, então? Tira um print aqui, ó. Bom, o Brasil, então, até 1930, o que era? Era um país que dependia dos ciclos econômicos, ou como o Sérgio Buarque de Holanda diz no seu livro Raízes para o Brasil, né, Raízes do Brasil, perdão, dependia dos seus arquipélagos econômicos. Perceba que não tinha nenhum tipo de sistema de integração. Então a gente tinha, por exemplo, começou com o Brasil, entrou em declínio, veio a cana-de-açúcar. Entrou em declínio, o ciclo do ouro. Aí depois o ciclo do ouro caiu, aí vem o ciclo da borracha. Aí caiu o ciclo da borracha, ciclo do café. Percebe que era sempre surtos econômicos. Aí vinha algum tipo de competição, desvalorizava alguma coisa, aquele ciclo caiu, o Brasil entrava numa crise e dependia de um outro surto para salvar a nossa economia, tá? No final do século XIX, que é o período em que a gente está discutindo, né, o início do processo de industrialização do Brasil, a gente percebe que o ciclo econômico mais forte era o ciclo do café, que começou na regiãozinha do Vale do Paraíba, ou seja, litoral norte de São Paulo, litoral sul do Rio de Janeiro, né, o Vale Fluminense, e depois se interiorizou para o oeste paulista, ou seja, São Paulo era o grande centro da produção de café no final do século XIX. O Brasil ganhava, assim, rios de dinheiro. Eu diria assim, que muito mais os cafeicultores, né, ganhavam esses rios de dinheiro, mas enfim, você tinha uma elite burguesa ali, agrária, super rica, dependendo dessa exportação de café, tá? Só que a gente tinha uma relação muito forte com os ingleses. E os ingleses já estavam passando pelo processo, aliás, já passaram no século XVIII, né, pela primeira Revolução Industrial, estavam na segunda Revolução Industrial. E eles tinham uma relação muito forte com a gente e queriam manter essa relação de dependência. Ou seja, era uma relação, e pode ser Dom Pedro II, a República Velha, tanto faz, em que os governantes eles faziam questão de boicotar qualquer tipo de empresariado local que quisesse industrializar. Era uma pressão feita pela Inglaterra. Brasil, você não pode se industrializar. Você tem que manter essa relação aí de subserviência com a gente, onde a gente te fornece os produtos industrializados, e era tudo, tá? Não tinha aqui indústria alimentícia, calçados, roupa, nada. Era tudo importado, tudo era importado. E vocês continuam exportando matéria-prima pra gente, tá bom? Acontece que o que move a nossa sociedade são as questões econômicas. E se economicamente essa parte de exportar café começa a ter algum prejuízo, dane-se a Inglaterra. A gente vai começar a mudar a nossa política, tá? E a gente, eu falo não o Estado em si, mas os empresários vão começar a mudar essa política. A gente percebe que a Primeira Guerra Mundial, que eu nem coloquei aqui na lousa para vocês, né? Mas vai de 1914 até 1918... somado à crise de 29, fez com que os norte-americanos e os europeus parassem de comprar tanto o nosso café. Ao mesmo tempo, indústrias norte-americanas e indústrias europeias começam a entrar em falência. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Olha que interessante, ó. O cafeicultor brasileiro, podre de rico, hein? O cara tem um monte de capital acumulado. Ele não consegue mais exportar o seu café, ou seja, começa a ter prejuízo com o café, e ao mesmo tempo ele percebe que existe uma demanda do mercado interno por produtos industrializados, porque as indústrias europeias e americanas, por conta da crise, guerra, tudo que vem acontecendo, não conseguem suprir a demanda brasileira. Genial! Isso é o que vai iniciar o processo de substituição de importações.
Essa palavrinha aqui é super importante, tá? Recomendo que vocês façam um asterisco, colhem na testa, sei lá o que possam fazer com isso, tá? Mas assimila isso. Essa substituição de importações é o nome do nosso modelo de importação. Acho que a palavra, o próprio termo, ele já é bem autoexplicativo. O Brasil dependia completamente da importação de produtos. Com a crise de 29 e a Primeira Guerra Mundial, existe uma demanda gigantesca por produtos industrializados, porque a Europa e os Estados Unidos não conseguem dar conta, e a gente não consegue exportar o café. Pronto. Os cafeicultores pegam o seu capital acumulado e, sem nenhum tipo de auxílio do Estado num primeiro momento, iniciam um processo de industrialização. Não porque o Estado queria, e sim porque eles percebiam que existia uma carência. Então, o capital privado nacional, ou seja, os produtores de café, que tinham baita capital acumulado, sem auxílio do Estado, não existia uma política de industrialização até 30, passam a produzir os bens não duráveis. Quando eu falo aqui bens não duráveis, entendam produtos de baixa tecnologia. Coisas básicas, era o que estava faltando pra gente. Alimento, roupa, calçado, produto farmacêutico, coisas ali do nosso dia a dia, produtos de higiene, né? Coisas estavam faltando. Até isso, o Brasil dependia de importação. Agora não. Agora a gente vai começar a produzir os bens não duráveis. E presta atenção, não era para abastecimento para exportação. O Brasil nunca foi uma plataforma de exportação, que nem os tigres asiáticos, por exemplo. Você pega lá Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, os caras produziam para exportar. Aqui não. A gente começou a industrializar para suprir uma demanda do mercado interno, graças à carência dos países europeus e norte-americanos, tá bom? Obviamente, galera, o processo de industrialização, ele foi muito centrado em São Paulo. Por que, professor, em São Paulo começou? Vou imaginar. Foi uma coisa que não veio do Estado, foi uma coisa que veio da burguesia. A burguesia, aonde que tinha burguesia? Onde que tinha uma aristocracia rural? Que tinha dinheiro para industrializar? Em São Paulo. Então aqui em São Paulo você tem matéria-prima, mercado consumidor, uma infraestrutura de transporte bem significativa, você tem uma circulação de informações muito mais ativa. Então eram todas as condições assim, sine qua non, coisas necessárias para a industrialização. Então a indústria começa muito forte em São Paulo. E a gente com certeza tem que falar que São Paulo só é o que São Paulo é hoje, o estado mais rico do Brasil, o estado mais industrializado, mais urbanizado, que concentra as atividades do setor terciário por conta do café. Porque foi o café que desenvolveu toda essa infraestrutura, todo esse capital e todo esse mercado consumidor para ter o processo de industrialização, urbanização e, consequentemente, o desenvolvimento econômico. Tudo bem? Então percebam que até 30 não teve uma política industrial. Surgiu uma indústria por um fator espontâneo, a burguesia, mas sem auxílio do Estado. Beleza? Tira um print aqui, ó. A segunda fase do nosso processo de industrialização é conhecida como uma fase nacionalista, tá? Onde a gente vai ter o Estado, aliás, esse é um ponto bem importante, tá? O Estado, praticamente sempre na história brasileira, ele foi o motor do desenvolvimento econômico, quer você goste, quer você não, quer você seja a favor, seja contra, tá? Mas fato é, a história do Brasil está muito ligada ao Estado, ao poder que o Estado teve de fazer investimentos, etc. E nisso fica bem claro, na fase de 30 até 55, em que a gente teve majoritariamente ele, Getúlio Vargas, como presidente. Nessa época, o Brasil ele passou a ter uma política industrial. De novo, não é quando começa a indústria começou um pouquinho antes, né? Falei para vocês naquele surto da substituição de importações. Mas é a primeira vez que um Estado efetivamente vai se preocupar com o processo de industrialização. Vai auxiliar, vai dar dinheiro, fazer políticas industriais. Getúlio Vargas, né, o principal presidente, que vai pôr fim a essa política da República Velha. A gente nunca pode esquecer que a República Velha ela foi marcada por uma série de distorções da democracia. Então, aquela República do Café com Leite, o coronelismo, tudo aquilo que a gente sabe que existiu no período da República Velha. O Getúlio Vargas, ele assume o poder tirando ali o Júlio Prestes meio de um golpe, é fato, é um golpe, tá? Mas foi considerado um ponto muito importante para grande parte das pessoas. Aliás, São Paulo, de maneira geral, não gostou muito, obviamente, né? São Paulo era o grande beneficiado por essa política do café com leite. Eu não vou dar aqui uma aula de história para vocês, mas teve toda aquela briga, né, com o candidato de Minas Gerais, porque geralmente São Paulo e Minas faziam rodízio. O fato é que São Paulo ficou um pouco pé da vida ali com o Getúlio Vargas, tá bom? Como a nossa aula aqui é de indústria e não de história do Brasil, o que é importante para o Getúlio Vargas é que ele deu um apoio bem importante às indústrias que estavam surgindo.
Cara, indústria, ela precisa muito de matéria-prima. Precisa, por exemplo, de combustível, precisa, por exemplo, de ferro, de aço, precisa de minérios ali de maneira geral para conseguir produzir. E o Brasil não tinha isso, carecia. E de verdade, é bem caro promover esse tipo de industrialização. É caro você fazer, por exemplo, uma petroquímica, uma siderúrgica, uma metalúrgica, uma mineradora. Geralmente, o tanto que você gasta é muito para ter um retorno a longuíssimo prazo. Então a gente percebe, isso não é só no Brasil, tá? Isso é uma coisa geral. Que esse processo de industrialização, essa indústria de base, em geral, nos países subdesenvolvidos, ela foi feita pelo Estado. Ou seja, o Estado que promoveu a industrialização. Eu estou colocando para vocês o Brasil, mas entendo, galera, a América Latina, de maneira geral, e a gente pode colocar México e Argentina, passaram pelo mesmo processo que o Brasil, esse processo de substituição de importações. E até hoje, eles têm indústria de base que pertence ao Estado. Aliás, pensa nas indústrias de base do Brasil até hoje. Cara, aliás, ó, dica. Professor, eu não sei quem fez a indústria de base. Chuta Getúlio Vargas que você acerta. O Getúlio Vargas, ele promoveu uma industrialização de indústrias que produzem matéria-prima para outras indústrias de maneira muito significativa. E convenhamos, isso aqui foi super importante para sustentar e atrair investimentos estrangeiros. Talvez se o Getúlio Vargas não tivesse motivado, não tivesse feito essa industrialização, outras indústrias não tivessem se atraído pelo Brasil, apesar do mercado consumidor, de todos os potenciais que a gente tem, porque falta petróleo, falta, por exemplo, aço, ferro, dentre outros produtos, tá bom? Eu coloquei para vocês 3 exemplos, mas existem vários outros que o Getúlio Vargas fez. Por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, que vocês sabem que desde 97 não se chama mais Companhia Vale do Rio Doce, porque ela foi privatizada, parte dela foi privatizada, né? Ela chama só Companhia Vale, é uma mineradora e das maiores do mundo. Quem fez? Getúlio Vargas. Ele que criou a Companhia Vale. A Petrobras, dentro de toda uma disputa ali que existia para saber quem ia dominar o petróleo, ia ser empresas estrangeiras, ia ser o Brasil, o Getúlio Vargas encampado pela campanha, o petróleo é nosso, a gente vai desenvolver, desenvolveu a Petrobras. A Petrobras que também, galera, apesar de todos os desmandos que existem, é a empresa no mundo que tem a maior capacidade de exploração do pré-sal. Percebe? É uma das maiores petroquímicas do mundo. Fato. A gente tem, por exemplo, a CSN. A CSN, para quem não sabe, é a Companhia Siderúrgica Nacional. A maior siderúrgica brasileira. Isso aqui é um fato, não engraçado, né, mas curioso. O Brasil, ele tava... Porque a gente sabe que o Getúlio Vargas, ele tem um quê ali de fascismo muito grande, né? Dizem ali que é o fascismo brasileiro, principalmente depois de 1937, com a instalação do Estado Novo e efetivamente uma ditadura, controle de imprensa, tudo tal, tá? O Getúlio Vargas foi sim um ditador. Mas fato é, galera, ele era um estadista muito inteligente. E o Brasil, na Segunda Guerra Mundial, convenhamos, galera, se assemelhava muito mais aos países do eixo, Alemanha, Itália, Japão, países mais totalitários, do que os países aliados. Estados Unidos parecia com o modelo brasileiro, que era mais democrático, Inglaterra, França. Então faria sentido, na cabeça, né, do Getúlio Vargas, apoiar o eixo. E, aliás, o Brasil ele mantinha, sim, boas relações com a Alemanha nazista. Mas a gente também mantinha boas relações com os Estados Unidos. E os Estados Unidos sabia que era importante ter um parceiro geopolítico na América do Sul. E aí o Getúlio Vargas começou a negociar com os Estados Unidos tentou fazer uma política de boa vizinhança com a gente, esse é o fato. Por exemplo, o Zé Carioca, personagem do Walt Disney, ele surgiu nesse contexto. Olha como a gente está preocupado com vocês, Brasil. A gente até criou um personagem aqui, ó, o Zé Carioca, para estabelecer uma política de boa vizinhança. Aliás, recomendo, para quem nunca viu, vejam, coloca lá no YouTube. Zé Carioca conhece Pato Donald. É sensacional, tá? O desenho, eu particularmente, né, sou apaixonado aí pelo Tio Patinhas, pelo Pato Donald. Então eu acho bem interessante, além de ser todo um contexto histórico, acho que é bem legal. Mas convenhamos, o Zé Carioca não ia convencer o Getúlio Vargas a apoiar os Estados Unidos na Segunda Guerra. Então, foi feito um acordo em que a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, ela foi dada pelos Estados Unidos ao Brasil em troca do apoio na Segunda Guerra Mundial. Bem importante a época. Nisso, o exército brasileiro ficou um pouco curioso, tá? Por quê? Porque quando a gente foi combater, por exemplo, lá no... A gente não, né? Eu não fui, mas enfim. O exército brasileiro foi combater lá no sul da Itália, eles perceberam, poxa, mas a gente está combatendo o fascismo do Mussolini?
é muito parecido com o que a gente tem no Brasil, né? E aí começou a se descolar um pouco a imagem do Getúlio Vargas, a insatisfação do exército com a figura do Getúlio Vargas. Mas também, isso é papo para a história, não papo aqui para a indústria, tá bom? Fato é que o Getúlio Vargas ele promoveu uma indústria de base muito, muito significativa, tanto no seu primeiro como no seu segundo mandato, tá bom? Em 55, né, a gente tem a saída do Getúlio Vargas e a ascensão de um novo modelo de governo, que é do Juscelino Kubitschek, que vai ser um outro modelo de industrialização. Mas, ó, tira um print aqui. De 56 até 85, os principais governantes que a gente teve para a indústria, claro, né, a gente teve o Juscelino Kubitschek, depois o Jânio Quadros, João Goulart, tal, o governo militar em geral, mas para a indústria, JK e o governo militar, tá? Todo esse período ele foi colocado dentro de uma teoria que diz que é importante você manter o chamado tripé industrial para conseguir atingir o desenvolvimento econômico. Perceba que o nome é nacional desenvolvimentismo, ou seja, o Estado é importante, mas não é uma indústria nacionalista, não é uma indústria nacional, e sim a atração de indústrias estrangeiras. Por quê, professor? O que seria esse tripé industrial? Imagina qual que é a teoria. Você tem uma indústria, um processo de industrialização do seu país, aliás, ele só vai estar muito bem consolidado se você conseguir manter ele em cima de 3 pernas. Porque se você colocar ele em cima de 2, ele cai. Se você tirar esse aqui, ele cai para cá, percebe? Então tem que manter um tripé para conseguir sustentar a indústria do seu país. O que seria esse tripé? Esses 3 tipos aqui. Indústria de base, galera, convenhamos, o Brasil já tinha. Ele, Getúlio Vargas, conseguiu fazer aí para o povo brasileiro. A indústria de bens de consumo não duráveis, coisas básicas, né? Como, por exemplo, roupas, roupas, alimentos, indústria têxtil, indústria de calçados, alimentos. Isso aqui, o nosso capital privado nacional, ou seja, galera, de maneira mais simples, os ex-cafeicultores, os empresários, os burgueses nacionais, já tinham feito pela gente. Né? Não foi assim, nossa, como o Estado quis fazer. Foi uma coisa que surgiu ali naturalmente. Mas o que faltava para conseguir consolidar a nossa industrialização? Os bens duráveis, coisas de alto valor, coisas de grande tecnologia. Vamos pensar, quem poderia fazer isso pelo Brasil? Vamos imaginar hoje, quem faria, por exemplo, a indústria automobilística brasileira? Aliás, tem indústria automobilística brasileira? Não tem, né? Não tem. Perceba, olha que coisa. O Brasil até hoje não tem, exceto ali a gente pode colocar Petrobras, Vale, que são indústrias de ponta, mas exceto algumas poucas exceções, o Brasil não tem bens de consumo duráveis. Tem Embraer, né, que quase foi vendida, aí não vai ser mais, beleza? São poucas coisas. O Brasil carece de produtos de bens duráveis. E isso é uma coisa crônica. Imagina, se assim é hoje, imagina na década de 50. E aí o JK, quando assumiu o poder, falou, meu Deus, como que eu vou conseguir consolidar o nosso processo de industrialização? Já sei. Já que o Brasil não tem, vamos atrair elas, as chamadas transnacionais. Então, esse período, ele foi marcado, né, de 56 até 85 pela atração de transnacionais para o Brasil. Transnacionais que se interessassem em desenvolver bens de consumo duráveis, porque faltava tecnologia para o Brasil. Aliás, falta até hoje. Isso é um ponto bem importante. Essa é a base da nossa indústria. Indústria de base, Estado fez. Bens de consumo não duráveis, o capital privado nacional fez, beleza? E bens de consumo duráveis, indústrias transnacionais. Até hoje o Brasil é assim. Tudo bem? Vamos ver como que foi isso, galera. Tira um print aqui, ó. O primeiro governante desse período nacional desenvolvimentista foi o governo JK, que antigamente no Brasil eram 5 anos, né? Não podia ter a reeleição, mas eram 5 anos de mandato, em que ele vai ter o Juscelino Kubitschek como principais pontos. Eu diria para vocês que, não sei se vocês ainda têm avós vivos, né? Enfim, se eles são contemporâneos do Juscelino Kubitschek, é bem possível que se você perguntar para eles quem foi o melhor, o maior presidente da história do Brasil, eles te respondam Juscelino Kubitschek. Por quê? Porque esse cara, ele prometeu fazer o desenvolvimento, muita gente fala, né? É o plano de estudos, vou estudar 50 anos em 5. Na verdade, 50 meses em 5 meses, né? Ou 50 semanas em 5 semanas, enfim.
50 anos em 5. E o Brasil era muito carente de infraestrutura, era muito carente de serviços básicos ali para a população. E ele efetivamente falou que ele ia desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Foi um período de enorme crescimento econômico, porque ele realmente fez isso. Ele propôs, ele desenvolveu a infraestrutura, ele mudou a capital do país, ele colocou um monte de rodovia, ele gerou emprego. Claro, galera, o Estado gastando um monte assim, é natural, a gente pensa pela lógica do mercado, ó. O Estado gasta um monte, isso vai gerar emprego. Se gera emprego, as pessoas consomem. Se as pessoas consomem, elas vão fazer com que as empresas tenham mais lucro. Se as empresas têm mais lucro, elas contratam mais funcionários, geram mais mercado consumidor. Consome, lucro, percebe? Entra num ciclo virtuoso da economia. E o Juscelino Kubitschek, ele conseguiu fazer isso com o poder do Estado. Só que, claro, baseado no quê? Opa, olha o grande mal aqui, ó, do seu governo. Empréstimos. A dívida externa brasileira, ela aumentou assim significativamente no período do JK. Claro, ele desenvolveu, não com o nosso dinheiro, mas desenvolveu, percebe? Essa é a questão. Então ele conseguiu atrair, uma das políticas que ele fez, que eu falei para vocês, foi atrair bens de consumo duráveis para o nosso país, atração de indústrias transnacionais. Só uma coisinha, galera, qual que é a diferença de uma multinacional para uma transnacional? Uma multinacional é uma empresa que pertence a vários países. Uma transnacional é uma empresa que se instala em vários países. Então, por exemplo, imagina que eu desenvolvi uma empresa, a chamada Ricardos Globo. Beleza, eu sou dono aqui de uma fábrica de globo terrestre e tal, beleza. Aí eu abro capital, coloco na bolsa de valores. Aí tem um empresário americano que compra uma ação da Ricardos Globo. Pronto, a Ricardos Globo é uma multinacional, pertence a vários países. E uma transnacional? Imagina que eu tenha a Ricardos Globo e eu não abri capital. Mas além de ter a parte produtiva no Brasil, eu abro a parte produtiva também, sei lá, na Argentina. Agora, opa, eu tenho uma empresa que é só minha, é só brasileira, não é multinacional, mas que se instalou em mais de um país. Isso é uma transnacional, tá? O que o Juscelino Kubitschek fez foi atrair transnacionais para o Brasil. E aí eu cito para vocês as mais clássicas, a que mais aparece na sua prova, até pelas consequências da logística que isso trouxe para o Brasil, que foram as automobilísticas. Para atrair as automobilísticas para o Brasil, e seja bem claro, nenhuma automobilística ia se colocar no território brasileiro se não tivesse rodovia. Claro, né? Senão ninguém ia comprar carro, já como ter rodovia e tal. O Juscelino Kubitschek, ele tinha como plano interiorizar a ocupação de maneira rápida e fácil, 50 anos em 5, e atrair indústrias transnacionais, automobilísticas, por exemplo. Perfeito, vou investir em rodovia porque é o modelo mais simples. Eu construo rodovias. Isso atrai montadoras para o Brasil, que vão querer explorar o nosso mercado consumidor, e eu desenvolvo uma infraestrutura de transporte bem rapidinho. Pô, professor, que legal. Então, muita gente gosta assim de quase demonizar rodovia, né? Rodovia é ruim? Não. Rodovia, galera, é muito bom. Só que ele é bom, cada tipo de transporte é bom para alguma coisa. Rodovia é bom para curtas distâncias. Então, se, por exemplo, você vai levar um produto de São Paulo até São Caetano, galera, pô, não vai fazer uma ferrovia para ligar os dois municípios. Mas agora, o problema do Brasil é que a gente faz transportes quase de uma ponta até a outra por meio de rodovia. Então, sei lá, eu quero levar um produto de Fortaleza até o Rio de Janeiro. Colocar isso num caminhão, imagina, num caminhão você consegue levar o quê? 2, 3 containers ali, no máximo, em caminhão gigantesco, tá? 2, 3 containers, beleza. Você vai gastar um monte de combustível. A rodovia, ela é barata para se instalar, mas ela é muito cara para ter manutenção, ainda mais num país que chove bastante, como é o caso do Brasil. Então as nossas rodovias são todas esburacadas porque é muito caro fazer a manutenção. Isso faz com que a média de velocidade das rodovias brasileiras seja abaixo de 25 km por hora, tá? É a média de velocidade das rodovias. E você demora muito tempo, gasta muito combustível. É um modelo assim, nada a ver com a realidade brasileira. Para o Brasil, seria muito melhor se a gente fizesse um sistema de cabotagem, ou seja, se eu desenhar um Brasilzão aqui, ó, esquemático, grande parte das nossas capitais, elas ficam próximas do litoral. E se, por exemplo, sei lá, um produto vai sair de Fortaleza e vai chegar até São Paulo, por que ao invés de vir por uma rodovia, não vem pelo litoral? Olha que sensacional. Esse sistema de fazer transporte interno por portos, a gente chama de cabotagem. Infelizmente, no Brasil, não existe essa possibilidade porque os nossos portos já são extremamente carentes em infraestrutura. Isso porque eles só dão conta do mercado externo, imagina se fosse do mercado interno também, tá? E o outro modelo seriam ferrovias. Só que as ferrovias não atrairiam as automobilísticas e seria muito mais caro para conseguir fazer a instalação, tá? Na verdade, o melhor é a intermodalidade, quando você consegue juntar rodovia com hidrovia, ferrovia, aerovia, enfim,
Porque cada modal tem a sua potencialidade, tem o seu benefício. O problema do Brasil é que a gente só tem rodovias praticamente. Isso é a carência brasileira, ainda mais num país tão grande e que chove bastante, tá bom? Mas ele desenvolveu. Automobilística é o que geralmente vai aparecer na sua prova, tá? E ele interiorizou a ocupação também. O Getúlio Vargas, os paulistas criticam muito o Getúlio Vargas, né? Nossa, o cara não gostava da gente, tal, beleza, essas coisas. Só que fato é, ele desenvolveu uma indústria e centralizou isso praticamente só em São Paulo, um pouquinho no Sudeste, mas nunca interiorizou a ocupação. O JK não. O JK ele tentou fazer um processo de interiorização do território. As rodovias que alargaram o Brasil, que interiorizaram o Brasil, e a própria construção de Brasília, para quem não sabe, né, Brasília, foi construído durante o governo JK, planejado, tudo bonitinho, para ser a nossa capital. Professor, por que construiu Brasília? Por que o JK ele quis construir Brasília? Eu diria para vocês que existem aqui dois motivos principais. Primeiro, que é a questão da própria segurança e a questão da ocupação do interior. São os dois motivos principais. Professor, como assim segurança? Imagina, é um contexto de Guerra Fria, se o Brasil entra numa guerra, e aí a capital brasileira está lá no Rio de Janeiro, bem próximo do litoral. Qualquer ataquezinho já mata o presidente e pronto, percebe? Agora não. Agora se tá até Brasília, imagina, até conseguir invadir, até conseguir... Galera, é bem no interior do território, é muito mais seguro para o poder político. E a questão da ocupação, interiorização. Pô, vou desenvolver Brasília, vai atrair as cidades e tal. Na prática, a gente viu que Brasília é muito rico e desenvolveu um monte de cidades satélites que majoritariamente são pobres, gerou uma grande desigualdade social. Mas a ideia inicial era essa. Professor, tem uma dúvida. E aquele papo de fugir de manifestações e tal? Então, isso é um motivo extraoficial. Todo mundo sabe que efetivamente isso aconteceu, né? Claro. Imagina, galera, vou dar um exemplo para vocês. Imagina se na época do impeachment da Dilma, a Dilma estivesse no Rio de Janeiro. Imagina se os ministros do STF, que também está lá em Brasília, estivessem no Rio de Janeiro. Imagina o Bolsonaro, quem não gosta do Bolsonaro, imagina se estivesse no Rio de Janeiro, percebe? Então, para fugir dessas pressões políticas, estar em Brasília é muito mais interessante. Vamos fazer uma passeata até Brasília. Ei, galera, convenhamos, grande parte da população mora no litoral. A chegar até Brasília cansou já. Não vai ter tantas manifestações assim. Mas isso nunca foi uma motivação oficial do governo brasileiro. Então, se aparecer no seu vestibular, coloca ali segurança e ocupação no interior. Beleza? Tira um print aí, ó. Quando o JK sai do poder, entra o Jânio Quadros, fica pouquíssimo tempo, tá? Não interessa para a indústria. Depois vem o João Goulart, que é super interessante na história do Brasil, um campo de pensamento mais progressista, né? Que começa a discutir reforma agrária, começa a fazer superintendência com o camponês para fazer uma reforma agrária. Tem uma ligação muito mais forte era um governante com um populismo muito mais forte com as classes mais baixas e tal. Fato é, galera, que o Jânio Quadros, João Goulart, fazem algumas coisas estranhas, lembrando do contexto de Guerra Fria, então eles são acusados de comunista, condecoraram o Che Guevara, enfim, uma série de coisas, né? Visita a China de Mao Tse Tung, uma série de coisas problemáticas. A gente vai ter o golpe de 64, é sim considerado golpe pela historiografia, pelos cientistas, porque João Goulart não tinha abandonado a cadeira, não tinha saído do país, estava lá no sul do país, mas fato é que assume o governo militar. O governo militar, ele vai ficar de 64 até 85. Claro, pessoal, que é muito difícil a gente conseguir fazer um único governo militar, né? Nossa, isso aqui é tudo governo militar. Imagina, são muitas nuances, muitas coisas diferentes. Eu vou colocar para vocês, eu vou dividir um período que vai até 73, que é a crise do petróleo, a gente vai discutir por que isso é importante, e depois o restante do governo tentando lidar com a crise que vai coincidir com a década perdida da década de 80. Fato é que os militares, eles continuaram e intensificaram o que o JK tinha feito. Lembra daquele plano 50 anos em 5? Então, talvez os militares fizeram 150 anos em 2, tá? Eles gastaram uma baita grana em infraestrutura do Brasil. Aliás, olha que ponto importante, talvez, aí sim, né, talvez se o seu avô, seu pai estivesse vivo aí na época do governo militar, pergunta para ele. Muitas pessoas que são saudosistas do governo militar veem essa parte positiva do governo, desenvolvimento de infraestrutura, geração de emprego, bonança econômica, consumismo, que era a época que o Brasil vivia. Porque os militares, eles desenvolveram muita coisa no Brasil. Tudo, claro, baseado em empréstimos e deixando a gente com uma baita dívida externa. Mas fizeram, tá? Aqui eu coloquei para vocês algumas das coisas que eles fizeram. A Serra dos Carajás.
A maior reserva de ferro do Brasil no meio do Pará, eles colocaram a hidrelétrica de Tucuruí, o porto de Ponta da Madeira, fizeram a ferrovia Carajás-Itaqui para escoar a produção. Isso no meio da floresta amazônica na década de 60, 70. Percebe o quanto dinheiro foi gasto aqui? A usina hidrelétrica de Itaipu, até hoje é a usina mais produtiva, né, do mundo, beleza? A da China, a de Três Gargantas, é a maior, mas a Itaipu é a que mais gera energia. A ponte Rio-Niterói, a Zona Franca de Manaus, por exemplo, uma tentativa também de interiorizar a ocupação do território brasileiro, desenvolvendo uma área de isenção de impostos ali na região norte do nosso país, a ocupação agrícola do centro-oeste e norte. Os militares, talvez pela própria formação, eles tinham muito medo de perder a Amazônia, ocuparem o centro-oeste, por exemplo. Então o que eles fizeram? Políticas de ocupação territorial. A melhor maneira de você garantir a soberania de um território é você ocupar esse território. E foi isso que eles fizeram com o centro-oeste e com o norte. Então, o pessoal que mora no sul e no sudeste, vocês têm um terreninho pequenininho aí, não tem? É caro aí. É caro, eu sei que é caro. Se você vier para o centro-oeste ou para o norte, eu te dou uma terra muito barata, eu te dou equipamentos agrícolas, eu corrijo o pH do solo do cerrado é ácido. Os militares fizeram um processo conhecido como calagem, eles jogaram cal virgem no solo, que é básico, só para neutralizar o pH e possibilitar, por exemplo, soja, milho, pecuária. Então eles fizeram um projeto nacional de ocupação do centro-oeste e do norte. Construíram a Transamazônica, percebe? Então muita infraestrutura foi construída. Isso é o que eu falei para vocês. Olha o governo militar gastando grana e gerando emprego. Se você gera emprego, você faz com que as pessoas tenham mais dinheiro. Mais dinheiro, as pessoas consomem mais. Se as pessoas consomem mais, as empresas têm mais lucro. Empresa que tem lucro quer reinvestir, quer aumentar o seu potencial. Vai abrir uma outra filial, etc. Vai gerar mais emprego. Gerando mais emprego, gera mais consumo, tal. O governo militar conseguiu, até 1973... Até colocar para vocês, ó. Até 1973, conseguiu fazer o que a gente vai chamar de ciclo virtuoso da economia. Um ciclo de desenvolvimento econômico. Nessa época, o Brasil é o país que mais cresce no mundo ocidental. Claro, galera, pesados aportes do Estado. Só que o governo militar teve um azar. E, aliás, só uma coisinha antes, eu não estou colocando aqui a parte social, né? Obviamente, em 68 a gente teve o AI-5, uma série de problemas, fechou o Congresso, perseguições políticas e tal. E existia gente que reclamava, mas as pessoas que reclamavam não tinham uma voz tão alta assim, por quê? Porque economicamente a gente estava super bem. Só que vai chegar determinado momento em que vai estourar uma crise econômica e essa crise econômica vai fazer com que as críticas comecem a surgir de maneira muito mais forte. A gente tem que saber que o motor de reclamações, o motor de protestos, são as questões econômicas. Tem corrupção, mas a economia também, em geral a população não reclama muito. Ah, tem perseguições políticas. Ah, é uns comunistinhos ali que reclamam da vida, mas se tá bem economicamente, beleza. Quando a economia começa a ruir, aí o problema começa a aparecer, tá bom? Tira um print aqui, ó. Tudo ia muito bem, tudo ia muito legal, o governo brasileiro crescendo, ciclo virtuoso e tal, até que em 1973, talvez uma das piores crises, talvez não, com certeza, uma das piores crises da história do capitalismo. Estoura por conta da questão palestina, uma guerra chamada de Guerra do Yom Kippur envolvendo Israel e Palestina, a primeira crise do petróleo. Os árabes ali, a OPEP, nacionaliza as reservas de petróleo e um barril de petróleo que à época custava $3, passa em menos de uma semana a custar $12 o barril, um aumento de 4 vezes. Imagina para o Brasil que dependia de rodovia completamente, tendo que encarecer 4 vezes o preço do frete das coisas, porque o combustível está 4 vezes mais caro. O mundo muda a sua cara. Não faz parte dessa aula de indústria, mas acho que é importante vocês entenderem o contexto do que estava acontecendo no mundo. A Europa e os Estados Unidos, por exemplo, à época, estavam passando pelo keynesianismo, um estado de bem-estar social. Então o Estado, ele gastava muito com transporte, saúde, segurança, etc. Por quê? Porque o Estado tinha muito dinheiro, tá? Essa é a grande verdade. Quando estoura a crise do petróleo, começa a vir no mundo políticas que a gente vai chamar de políticas neoliberais. E talvez o Reagan nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher, conhecido como a Dama de Ferro, são o Adão e Eva do neoliberalismo. Porque eles percebem que a primeira crise do petróleo e a segunda também, que foi menos impactante, mas também foi importante, elas vão fazer com que o Estado não tenha a condição de sustentar todos esses benefícios sociais.
Então começa a ter corte de gastos públicos, privatização de empresas, aumento dos impostos, medidas de ajuste fiscal, medidas de responsabilidade fiscal. Isso para países desenvolvidos. Imagina para o Brasil, que era uma economia que estava crescendo artificialmente, crescendo baseada em dívida externa, percebe? Então vai ser muito problemático. Os militares encaram a primeira crise do petróleo, que é uma das piores crises da história. E todo o dinheiro que a gente ia pegar emprestado era tudo com juros pós-fixados. Ou seja, eu pego empréstimo com você e os juros do meu empréstimo vai se basear na realidade da época. Então, quando eu peguei empréstimo, estava baixinho os juros. Crise do petróleo, vixe, o dinheiro está mais difícil. Aumenta os juros. O Brasil não tem dinheiro para conseguir pagar. Aumenta a nossa dívida. A gente não tinha dívida somente dos militares, tinha dívida também do JK. Dívida do JK, dívida dos militares, juros pós-fixado, o Brasil entra numa crise gigantesca. Nesse momento, o governo militar ele começa a desmodorar. E em 1979, a gente vai ter a segunda crise do petróleo, causada por uma guerra entre Irã e Iraque. Tá? O Irã que controla uma passagenzinha chamada de Estreito de Hormuz, que é praticamente onde todo o petróleo é escoado para o mundo, e isso vai causar um novo aumento do preço. O Brasil não está preparado, não conseguiu se recuperar ainda nem da primeira crise. Isso vai fazer com que a gente tenha a década de 80, ou seja, subsequente a 1979, conhecida como a década perdida. Ou seja, o Brasil começa a se dar muito mal economicamente. É a época da hiperinflação. É a época que se você perguntar, ou se você viveu, né, perguntar para seus pais, para seus avós, em que você vai no mercado comprar um produto, de manhã ele está um preço, à tarde ele está outro. A inflação, que a gente pega assim, nossa, a inflação no mês de maio foi, sei lá, 2%. Isso hoje. À época, 2% é muito, né? Mas vai, 0,8%. Na época, a inflação era diária. Então você ia num dia, à tarde estava mais caro já o produto. Uma hiperinflação, uma coisa muito significativa, percebe? Isso é a década perdida. Na década de 1980, a gente vai perceber, galera, que o governo militar ele vai tentar fazer o último suspiro para salvar a economia. O que ele percebe? Meu Deus, a gente está perdendo muito dinheiro, a situação econômica está muito instável. Vamos fazer, sabe o quê? Vamos tentar proteger a nossa economia. Vamos tentar manter a nossa balança comercial favorável. A gente depende muito do capital externo e a gente perde dinheiro nessa relação comercial. Na década de 80, a inflação, que inflação, para quem não sabe, a sua moeda perde valor, né? Então imagina, as moedas brasileiras foram tentar fazer uma série de planos econômicos, nenhum dava certo. A moeda brasileira valia cada vez menos, isso quer dizer que a gente está importando cada vez menos produtos. Somado a isso, o Brasil praticou protecionismos, sobretaxas a produtos estrangeiros. Imagina a sua moeda valendo pouco e o produto que vem de fora ainda é sobretaxado. Você não consegue comprar nada. Aliás, quando a gente fala, né? Nossa, o cara tem um carro importado, o cara tem um relógio importado. Convenhamos, se você quiser, você pode importar qualquer coisa da Wish e é mais barato que coisa nacional. Da onde que vem essa mentalidade? Nossa, é um carro importado, uma caneta importada. Isso vem da década de 80, onde realmente ter produto importado era caro, porque a nossa moeda não valia nada e o governo ainda protegia. Claro, tem a parte positiva disso. Qual que é a parte positiva? A nossa balança comercial ficou extremamente favorável. Por quê, professor? A gente continuava exportando e, aliás, como a nossa moeda não valia nada, isso até favoreceu as nossas exportações. É muito barato comprar do Brasil, a moeda deles não vale nada. E a gente estava importando cada vez menos, porque era muito caro. Isso vai fazer duas consequências para a nossa indústria. Primeiro, as indústrias nacionais, elas começam a se desenvolver. E, de novo, eu coloquei um desenvolvem aqui, entre aspas, porque é um desenvolvimento porque não tem competição. Convenhamos, galera, ou você compra um produto brasileiro que é zoadaço, ou você tem dinheiro, é podre de rico para comprar produto estrangeiro. Percebe? Nessa época, o maior exemplo que a gente tem é o surgimento da Gurgel. Eu não sei se vocês conhecem, galera, Gurgel, vou colocar aqui para vocês, ó. Foi uma indústria automobilística que surgiu no Brasil, na década de 80. Por quê? Porque carro importado era muito caro. Então as nossas indústrias nacionais, não pela sua qualidade, mas porque não tinha concorrência, elas começam a se desenvolver. Só que, ao mesmo tempo, nós temos as indústrias estatais. Sabe a Vale, CSN, Petrobras, todas aquelas indústrias feitas pelo Getúlio Vargas, que tinham feito muito sucesso nas décadas anteriores, o Estado não tem mais dinheiro.
como que o Estado vai sustentar essas indústrias com a década de 70 vindo uma crise, com a década de 80 uma crise maior ainda? Então começa um processo de sucateamento das nossas estatais. E aí, esse é o primeiro passo para a gente começar a falar em privatização, tá? Ou seja, o Estado é mau gestor, o Estado não sabe cuidar de empresas e por aí vai. Ou seja, o final do governo militar foi bastante melancólico. E percebam que eles sabiam que isso ia acontecer, porque se a economia vai mal, os protestos chegam. Na década de 79, eles fazem a lei de anistia, na qual os crimes durante a ditadura estavam perdoados e eles deixavam voltar os foragidos, né, os anistiados políticos, e a promessa que nenhum deles ia sofrer nada. Então foi uma transição bem lenta, até 1985, né, bem lenta, e muito segura para os ex-militares que praticaram uma série de crimes aí contra a população. Essa é a grande verdade, tá? Porque eles sabiam que a coisa ia pro beleléu. Esse é o resumo. Tudo bem? Tira um print aqui, galera. E aí, de 1985 até os dias de hoje, a gente considera que a nossa fase da indústria é uma indústria mais neoliberal. Ou seja, onde o Estado ele tem uma participação não insignificante, mas pelo menos menos atuante. Essa fase vai começar em 1985, com ele, o Sarney, o primeiro presidente, né, da nossa redemocratização. Lembrando que o Tancredo Neves foi eleito, né, ele morreu antes de assumir. Então, entre o vice dele, o José Sarney, que foi ligado ao governo militar, olha isso, né? Então a gente já começou errado o nosso processo de redemocratização, essa é a grande verdade, tá? Que não vai fazer grande coisa, até porque o Brasil estava numa crise econômica muito grande, era o período de hiperinflação. Todo aquele papo que eu falei para vocês continuava acontecendo, então remarcação diária de preços. O Sarney, à época, uma coisa que ficou bem famosa, são chamados fiscais do Sarney. Olha que solução genial. Tá aumentando o preço? Vamos proibir as empresas de aumentar o preço. Genial, né? Stonks, né? Economia a nível Stonks. Óbvio que não dá certo, né? Se você a empresa em geral aumenta o preço, porque o mercado está fazendo ela aumentar o preço. Se você proíbe com que aquela empresa, aquele mercado aumente o preço, vai fazer com que não seja vantajoso para ele vender, ele vai ter prejuízo vendendo, isso vai gerar desemprego, vai fechar a empresa, vai gerar desemprego, recessão econômica, etc. Então o Sarney não conseguiu resolver a nossa vida econômica. Fato é, galera, que em 1989, no meio desse fuzuê inteiro do governo Sarney, é proposto pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e os Estados Unidos, eles propõem o chamado Consenso de Washington. Super importante, não só para o Brasil, mas para a América Latina inteira na década de 90. O que seria esse Consenso de Washington? Uma recomendação. O Chile é um caso à parte, tá? O Chile já veio um pouco mais liberal antes mesmo da década de 90. O Brasil, o Argentina, o Venezuela, o Bolívia, o Equador. Sabe por que vocês estão nessa baita crise econômica? Não é pela crise do petróleo, essas coisas. É porque o Estado interfere demais. Então, ó, vem comigo. Eu, Estados Unidos, FMI e Banco Mundial, eu vou te propor uma série de medidas econômicas que vão te ensinar como sair desse marasmo econômico e atingir o desenvolvimento. Pô, professor, que legal. Quais são essas medidas? Aumento da taxa de juros. Meu, você tem que aumentar esses juros, porque quando você aumenta os juros, você atrai investimentos estrangeiros. Professor, mas se aumentar os juros, o empréstimo fica mais caro. E aí eu não vou conseguir pegar te dando dinheiro emprestado e tal. Beleza, concordo com você. Então é ruim socialmente, o mercado interno, mas aumenta investimentos estrangeiros. Abertura econômica. Meu, essa coisa que vocês têm de manter a balança comercial favorável, imagina, você tem que deixar entrar produto estrangeiro porque aumenta a competitividade e as suas empresas melhoram. É bom para o seu mercado. Privatiza empresas. Essa coisa do Estado ficar controlando empresas. Ah, nossa, é tão primeira metade do século XX. Modernidade agora, privatização. Privatiza essa Petrobras, privatiza a Vale, privatiza a CSN, privatiza tudo que der. O Estado tem que cuidar de saúde, segurança e justiça, no máximo, e educação, tá? Corte de gastos públicos. Programa social é só gasto. Isso não reverbera em coisas boas economicamente. Desregulamentação do mercado financeiro. O que o Estado vai falar? Para quem que o banco pode emprestar? Para quem que ele não pode? Imagina, os bancos têm que se autorregular. Eles têm que definir a taxa de juros dele, eles que têm que definir qual que vai ser o preço dos empréstimos, do crédito, etc. Tá? Ou seja, uma série de conjuntos neoliberais, liberais de maneira geral, tá? Que a gente considera hoje, na época não tinha essas palavras, tá? Mas hoje a gente pode chamar isso aqui de medidas de austeridade ou medidas de ajuste fiscal, medidas de responsabilidade. Ou seja, vamos tentar cortar os gastos,
e aumentar as arrecadações. Até a proposta de aumento dos impostos foi colocada aqui, tá? Para tentar salvar a economia brasileira. O Sarney, galera, coitado, não tinha nem como fazer isso, tá? O cara tava muito mal, politicamente falando. Mas, na década de 90, surge ele, Collor. E o Collor, aí sim, vai começar com essas políticas neoliberais, tá bom? Tira um print aqui, ó. E aqui eu vou colocar para vocês um rápido panorama do período de redemocratização, né, os principais pontos de cada governo, relacionando também com o processo de industrialização. O primeiro governo, o governo Collor, galera, convenhamos, né, ficou 2 anos aí no poder, muito pouco, mas ele iniciou o processo de privatização baseado no consenso de Washington, mas a crise econômica não passava, hiperinflação, tudo tal. Ele vai tomar a medida de fazer o confisco do dinheiro da poupança. Imagina, você tem o dinheiro na poupança, no dia seguinte você não tem, o Estado tomou emprestado, tá? Sem pedir, mas tomou emprestado. Isso vai trazer uma queda de popularidade muito grande, uma pressão política muito grande, até que é descoberto no seu nome um Fiat Elba de maneira irregular. Isso é motivo para a abertura do processo de impeachment. Ele renuncia antes de realmente ser tirado do poder. Assumiu o seu vice, o Itamar Franco. O Itamar Franco, que vai ter como ministro da Fazenda inicialmente o Ciro Gomes, depois o Fernando Henrique Cardoso, e ele propõe o Plano Real, ou seja, a moeda que a gente tem hoje. Depois de uma série de planos econômicos, Plano Cruzeiro, Cruzado Novo, Cruzeiro, enfim, galera, uma série de planos econômicos, o Plano Real finalmente consegue consolidar $1 a R$1, ou seja, um câmbio fixo. Tá? E isso vai fazer com que a nossa inflação finalmente consiga se manter sob controle. De verdade, isso foi um plano muito bom economicamente, por quê? Porque a inflação, de maneira geral, ela atinge principalmente os mais pobres. Se você é um cara rico, ganha lá seus 500 mil, vamos pegar a moeda de hoje, né? 500 mil por mês, e tá com uma hiperinflação, sabe o que você pode fazer? Colocar no investimento. Você pega o seu salário ali, né? Você pega o seu investimento, que é atrelado à inflação, então você não vai perdendo o poder de compra. Quem perde o poder de compra com a inflação muito grande são os mais pobres, que recebem o salário e tem que gastar aquele salário. Então, efetivamente, ele vê ali o seu dinheiro perdendo valor. Não os ricos, que conseguem fugir da inflação com esses investimentos aí malucos, percebe? Então, o Plano Real, ele foi super importante para recuperar a confiança do mercado estrangeiro no Brasil e principalmente para os mais pobres. A inflação atinge principalmente os mais pobres. Fato é que o FHC, que era o ministro da Economia, né? Da Fazenda, perdão, ele se dá muito bem, consegue a sua eleição, primeiro em 1994, depois em 1998, e ele vai ter como principais projetos de país, primeiro, as privatizações. Algumas privatizações um pouco mal explicadas, tanto que a gente fala da tal da privataria tucana, né? Ou seja, dizem aí que algumas privatizações foram feitas muito abaixo do preço do mercado. Por quê? Teve desvio de verba? Será que não teve? Enfim, galera, deixem aberto aí para vocês saberem. Mas o fato é que algumas privatizações aconteceram importantes, né? Abertura de capital, Petrobras, Vale, etc. E políticas sociais. Algumas foram criadas. Só que essas políticas sociais não tinham uma capacidade de abrangência muito grande. O que vai acontecer? Nos anos 2000, como a gente teve aquelas medidas neoliberais impactando positivamente na vinda de produtos estrangeiros, etc. Mas socialmente, corte de gastos públicos, aumento do desemprego, começa a miserabilidade do Brasil muito grande. O Brasil ele entra no mapa da fome, para vocês terem uma noção. Nos anos 2000, não só no Brasil, mas na América Latina, surgem governos que vão criticar esse neoliberalismo, que são governos mais de esquerda, governos mais progressistas. Aqui no Brasil, o governo Lula e o governo Dilma. Obviamente, isso aqui é bem um resuminho para vocês, tá? Nessa época, para sorte deles também, houve uma explosão do preço das commodities, produtos primários, soja, ferro, enfim, tudo que o Brasil vendia dispara de preço, e dispara assim 4, 5 vezes mais caro. Ao mesmo tempo, os programas sociais, alguns deles feitos no governo FHC, eles são unidos e eles são distribuídos para o Brasil como um todo, e isso vai fazer com que a gente tenha o desenvolvimento de um mercado consumidor que a gente não tinha anteriormente. E lembra, consumo roda o círculo da economia e, ao mesmo tempo, o governo se aproveita dessa explosão do preço das commodities para conseguir desenvolver universidades federais, algumas empresas estatais, e isso vai, de novo, movimentando a nossa economia. Os anos 2000 para o Brasil é um ano em que o Brasil, os anos, né, entra para os BRICS. O Brasil passa a ser considerado um país emergente, ou seja, um país que vai atingir o desenvolvimento econômico. A gente passa a participar do G20 econômico, do G20 comercial. A gente pleiteia uma vaga no Conselho de Segurança da ONU. O Obama olha para o Lula e fala, he is the guy. Por quê? Aumento do preço das commodities
e auxílio dos programas sociais. O Brasil passa para um outro patamar, ele passa a ser uma liderança dos países subdesenvolvidos. Porém, casos de corrupção, esquema do Petrolão, Mensalão, Lava Jato, tudo isso vai manchando a imagem do Partido dos Trabalhadores, né, tanto no governo Lula como no governo da Dilma, além da interferência na economia muito grande. O Brasil ele começa, o Estado desesperado, porque, imagina, né, a crise de 2008 ferrou com a economia brasileira. E aí o Estado desesperado, ele começa, por exemplo, a subsidiar, a pagar parte do preço da eletricidade, a proibir que a Petrobras aumente o preço dos combustíveis, para não gerar inflação, para eles não perderem popularidade. Isso faz, junto com os esquemas de corrupção, que a gente tenha como se fosse uma espécie de maquiagem econômica, um aumento muito grande dos gastos públicos, que vai explodir no segundo mandato do governo Dilma. No segundo mandato do governo Dilma, tem a tese do impeachment, tem a tese do golpe, você fica com a tese que você quiser, claro, tá? Mas fato é que ela é tirada no início do seu segundo mandato e entra o seu vice, o Temer. O Temer vem com um programinha chamado de Ponte para o Futuro. Ou seja, nós aqui vamos fazer a ponte para o futuro. O que é essa ponte para o futuro? Muito parecido com o consenso de Washington. Corte de gastos públicos, aumento da arrecadação, reforma da Previdência, reforma trabalhista, enfim, galera, o liberalismo mais forte, tá? O chamado neoliberalismo mais forte. Com a ascensão do governo Bolsonaro, além dessa questão do liberalismo mais forte nas pautas econômicas, nas pautas sociais, um conservadorismo mais forte, mas como o nosso papo aqui é indústria, eu diria para vocês que o ajuste fiscal e os programas de privatizações, com o Paulo Guedes liderando esse momento de privatização, já falou que vai privatizar os Correios, já falou que quer privatizar o Porto de Santos, quer privatizar a Eletrobras, enfim, uma série de empresas sendo privatizadas, e isso vai ser a cara do Brasil no governo Bolsonaro, pelo menos é o que se especula, tá bom? Super importante. Pessoal, mas privatização não é legal? Tem a parte positiva e tem a parte negativa. Uma empresa, quando ela é privatizada, convenhamos que, em geral, ela se torna mais produtiva. Por quê? Não tem indicações políticas. O cara que é dono de uma empresa privada, se a empresa dele se der mal, quem perde dinheiro é ele. Uma empresa estatal, se o cara for um mau gestor, a empresa perder dinheiro, quem perde dinheiro é ele? Não. Ele vai receber o dinheiro do Estado independente. Quem vai perder dinheiro é a empresa. Consequentemente, o país, o povo, porque aquilo é sustentado pelo dinheiro dos impostos. Percebe? Só que, ao mesmo tempo, existem algumas estatais que elas têm uma função social importante. Enquanto a empresa privada, e não tem nada de errado nisso, tem a ideia de dar lucro. Ou seja, na década de 90, quando começou aquele processo de privatização, tanto no governo Collor como no governo FHC, foram criadas as agências reguladoras. Ou seja, agências que vão impedir, na teoria, claro, que as empresas privadas somente lucrem e não ofereçam um serviço social. Vou dar um exemplo para vocês, que é a questão da comunicação. Na década de 90, a comunicação no Brasil era estatal, na década de 80. Na década de 90 foi privatizada. Legal. Só que vale muito a pena para uma empresa de comunicação ter lucro explorando São Paulo, explorando Rio de Janeiro, explorando Belo Horizonte, Recife, enfim, as grandes capitais. Mas e chique-chique na Bahia? Nada contra chique-chique na Bahia. Mas não rende tanto dinheiro assim. O que a Anatel tem que fazer, que é essa agência reguladora? Pertence ao Estado. Ô, Vivo, você quer ganhar dinheiro com São Paulo, não quer? Só que você ganha dinheiro com São Paulo, mas também tem que investir em chique-chique na Bahia. Ô, Tim, você quer ganhar dinheiro, sei lá, com o Rio de Janeiro, mas também tem que investir em outras regiões mais interioranas, tá bom? Então, assim, a privatização hoje, ela está sendo bastante questionada por esse papel social das empresas. Será que vale a pena? Será que não vale? Enfim, tá? Tira um print aí, que a gente vai discutir um pouquinho agora sobre a questão de dois processos que vem acontecendo com a indústria brasileira. Tira um print aí. A gente percebe então que o Estado ele tem uma motivação assim muito grande para tornar o que o Brasil é hoje. Independente se era nacionalista, nacional-desenvolvimentista, enfim, o Estado ele sempre pegou assim a indústria e colocou no colo do Brasil. O Estado foi o motivador do crescimento econômico. Hoje o Brasil vem passando por uma reprimarização da sua economia. Por alguns motivos. Eu diria para vocês, reprimarização, estou falando assim, no sentido que hoje o setor primário ele está cada vez mais ganhando destaque na pauta de importações do Brasil. O Brasil ele está se desindustrializando. O índice de crescimento da nossa indústria é negativo. As indústrias hoje mais saem do Brasil do que ficam no Brasil. Por quê? Primeira coisa, o Estado não é mais o motivador da industrialização, tá? E com esse fato posto,
quem poderia motivar a atração de indústrias para cá, o desenvolvimento de empreendedorismo e tal, seriam vantagens competitivas. Em um mundo globalizado, imagina, você pode colocar sua indústria no Brasil ou no Vietnã. Qual será que é o local que oferece mais vantagens locacionais, mais vantagens competitivas? Aqui no Brasil, nós temos uma carga tributária muito grande, nós temos um sistema de comunicação péssimo, internet péssima, velocidade péssima, nós temos um sistema de transporte pouquíssimo eficiente e quando consegue chegar para conseguir escoar pelo porto fica 7, 8 dias. Nós temos um sistema de tributação extremamente complexo, então é difícil você conseguir uma insegurança jurídica. Então, às vezes tem uma lei, o STF decide que vai mudar essa lei de uma hora para outra, então o cara que construiu esse empreendimento, tendo em vista uma lei, um mês depois a lei já está diferente, ou seja, todos esses fatores fazem com que o Brasil tenha pouquíssimas vantagens competitivas. Ao mesmo tempo, como o Brasil vem atravessando há bastante tempo bastante crise, né? Uma crise econômica muito grande, a maneira mais fácil da gente ganhar dinheiro é exportando coisas que a gente já tem. Exportando soja, exportando trigo não, né? Mas exportando soja, milho, algodão, cana, laranja. Então o Brasil nos últimos tempos, e eu diria para vocês que até na época do governo Lula e governo Dilma, em que a gente tinha dinheiro arrecadado, não teve uma política de realmente industrialização, indústrias de ponta, etc. A gente baseou muito nesse nosso crescimento na exportação de commodities. Estava valendo muito, mas aquela bonança não ia durar para sempre, claro. Então a gente subaproveitou o nosso potencial. Hoje em dia, a gente sai pelo caminho mais fácil, dando privilégio ao agronegócio, é o que está mantendo a nossa balança comercial favorável, é o que está mantendo um pouco de dinheiro, mas a gente não consegue mudar essas vantagens competitivas. Isso faz com que as indústrias prefiram ir para outros espaços. Ou seja, o Brasil hoje ele vem passando por um processo de reprimarização da sua economia, uma desindustrialização, o que é extremamente preocupante, porque dependência tecnológica, dependência industrial é uma coisa muito, muito séria. Tudo bem, galera? Deu para entender esse histórico da indústria do Brasil? Tira um print aqui, ó. Espero que vocês tenham curtido a aula. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.